Mais perto de você, sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, desta terça-feira, 17 de abril de 2018. Nós estamos ao vivo, agora 5 horas e 11 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui de terça a sexta-feira, entre 5 e 6 horas da tarde, no programa Hora do Trabalhador. O programa Hora do Trabalhador também acontece aos sábados, entre 10 da manhã e meio-dia. Aos sábados, nosso programa é especial. Nós respondemos as perguntas, dos nossos telespectadores, também o pessoal que acompanha pelo rádio, pessoal que acompanha pelas plataformas virtuais, são nossos telespectadores, no final das contas. Mas o pessoal que acompanha pelo rádio, pelas plataformas virtuais, todo mundo pode entrar em contato com a gente, interagir com o nosso programa através da nossa página no Facebook. Basta você digitar Programa Hora do Trabalhador, você encontra a nossa página, pode mandar mensagem, curtir, compartilhar. Quanto mais interação, mais aumentam as chances de você ganhar um rodízio com acompanhante lá na Churrascaria Guaíba. Então, você interagindo com a nossa página, nosso pessoal aqui coleta os nomes de todas as pessoas que interagem durante a semana, mandam aí perguntas, fazem comentários nas nossas postagens, nos nossos programas, e depois no sábado tem o sorteio. Nós sorteamos, então, 3 rodízios com acompanhante na Churrascaria Guaíba. Esse programa é patrocinado pela União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que é uma entidade composta por 12 sindicatos de trabalhadores, mais a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CNTA, E às terças-feiras, geralmente, aqui no programa, participa o Benedito Honório Barbosa. Mas hoje, tanto ele, que é presidente do Sindicato dos Condutores aqui de Limeira também, como Arthur Bueno de Camargo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, estão em São Paulo, estão nesse momento no Fórum Sindical dos Trabalhadores, no FST, Fórum Sindical dos Trabalhadores, onde está acontecendo uma reunião, durante toda a tarde. A coordenação é do Arthur Bueno de Camargo. Agora há pouco o Dito Barbosa falou lá no Fórum Sindical dos Trabalhadores, Um dos motivos dessa reunião é a preparação dos sindicatos para se posicionar contra a reforma da Previdência. Está tudo rolando, está tudo acontecendo, tem várias coisas acontecendo no país, mas a reforma da Previdência está aí, está no Congresso, está na pauta, não pode ser votada porque o Estado do Rio está sob intervenção, etc. Mas, a qualquer momento, assim que o presidente Temer ver aí uma possibilidade de fazer passar a reforma da Previdência, ele suspende a intervenção e pode ter a votação da reforma da Previdência. E então os sindicatos estão se organizando aí para não deixar isso acontecer, porque realmente seria um dos maiores retrocessos da história aí, essa reforma da Previdência. O governo faz uma campanha avassaladora para convencer o cidadão de que é importante, que se não tiver reforma na Previdência, não vai ter como pagar. Só que os maiores devedores do INSS são os bancos, são empresas, são multinacionais, que se pagassem o que devem ao governo, teria dinheiro sobrando, Isso é um acordo do governo com grandes empresários, com grandes bancos. Recentemente, o Banco Itaú teve a sua dívida perdoada aí em milhões, bilhões talvez, mas um dinheiro inexplicado. Não sei como um banco consegue ficar devendo tanto para a União, e depois fazer um acordo e pagar um pouquinho só do que deve. Então tem vários grandes devedores do INSS e, mais uma vez, o governo quer que o trabalhador pague essa conta, como aconteceu com a reforma trabalhista, A reforma trabalhista já foi assim, passou, toda a movimentação não foi eficiente para barrar o Congresso, porque o presidente acabou liberando dinheiro para os deputados, emendas e tal, e aí passou a reforma trabalhista. Nós estamos vendo os reflexos agora. A reforma trabalhista foi dia 11 de novembro do ano passado, e agora, passados aí 5 meses, a gente está vendo um recorde de desemprego.
né? Recorde de desemprego. E a gente está vendo, isso é reflexo, obviamente, da reforma trabalhista, que não colou, não deu o resultado que o governo fez toda a propaganda que ia dar. É a mesma coisa a reforma da Previdência. O pessoal vai perder Previdência, não vai conseguir se aposentar. Você, meu senhor, minha senhora, você que tem filhos com 20 anos, 25 anos, o pessoal não vai conseguir se aposentar. Vai ser praticamente impossível se aposentar no Brasil se essa reforma da Previdência passar. E aí você vai ter que trabalhar em subemprego, terceirizado, sem carteira assinada, o que vai dificultar ainda mais porque a reforma trabalhista colocou esse quadro para todo cidadão brasileiro. Então, pernóstica essa reforma da Previdência e os sindicatos estão organizados aí para tentar barrar essa reforma. Dito Barbosa e Arthur Bueno de Camargo estão em São Paulo nesse momento, nessa reunião do Fórum Sindical dos Trabalhadores, tá ok? Quero dizer aqui no programa de hoje também, assunto político e que interessa a todo mundo. Se você está ligado aí em algum veículo de comunicação, ou mesmo se você está conectado na internet, certamente você já viu, né? Porque isso, a notícia saiu às 3h17 da tarde, né? Agora são 5h17, é exatamente 2 horas, saiu a notícia que o senador Aécio Neves virou réu no Supremo por corrupção e obstrução de justiça. E olha, foi aí uma votação bastante prejudicial, vamos dizer, para o senador Aécio Neves, para o tucano Aécio Neves, né? PSDB, e ele está numa situação agora complicada. Ministros da primeira turma acolheram denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador tucano por 5-0. Em relação à acusação de corrupção passiva e por 4-1 a de obstrução de justiça. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje receber a denúncia contra o senador Aécio Neves por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de justiça. Com isso, o senador será transformado em réu pela primeira vez. Por unanimidade, os 5 ministros da turma admitiram a abertura de processo por corrupção e por 4-1 por obstrução de justiça. Nesse caso, o único voto contrário foi o de Alexandre de Moraes. Com a aceitação da denúncia, Aécio passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar a acusação com novas provas. Só ao final da ação poderá ser considerado culpado ou inocente em julgamento a ser realizado pela mesma turma do Supremo, ou seja, o pessoal que já viu indício é que vai depois fazer o julgamento, mas se foi por unanimidade, está em maus lençóis o Aécio Neves. O julgamento começou no início da tarde com as manifestações da acusação e da defesa do Aécio. O advogado do Aécio, Alberto Zacarias Toron, contestou as acusações de corrupção e obstrução de justiça. O subprocurador da República, Carlos Alberto Coelho, responsável pela acusação, disse haver farto material probatório para incriminar o senador. Aécio foi acusado em junho do ano passado, em denúncia da Procuradoria-Geral da República, de pedir propina de 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JF, em troca de favores políticos, e também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Uma conversa entre os dois foi gravada pelo empresário. Essa conversa esteve aí em todas os jornais, né? Rodou a internet, as redes sociais, e você sabe qual conversa é essa, né? Junto com o parlamentar foram denunciados pela PGR também, a Procuradoria, a irmã dele, Andréa Neves da Cunha, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, todos por corrupção. A primeira teria pedido dinheiro a Joesley, os outros 2 teriam recebido e guardado 4 parcelas de R$500 mil em espécie. E assim sendo, então, o Supremo aceitou a denúncia e vira réu o senador tucano Aécio Neves. Ao andar da carruagem, né, se ele não for reeleito como senador, ele perde o direito aí, o foro privilegiado, né, melhor dizendo, ele perde o foro privilegiado e pode acabar em cana, e pode sim
no futuro. Vamos ver como é que vai desenrolar, né, esse processo. Se for tão rápido quanto o do Lula, não vai demorar muito, né? Agora, se o pessoal dos tucanos aí conseguir fazer o negócio ficar mais complicado, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver o final dessa história. O interessante é que a ex-presidente Dilma, né, Dilma Rousseff, vai sair também, deve sair candidata ao Senado pelo governo de Minas, ou seja, vai disputar com o Aécio. Aí vamos ver, o estado de Minas recentemente aí mostrou um grande apoio ao PT, né? E vamos ver como é que vai ser aí as eleições desse ano de 2018. No sábado, 7 de abril, há 2 sábados atrás, né? Nós estamos no dia 17 hoje, há 10 dias atrás, foi dia do jornalista. E aí eu chamei aqui para bater um papo com a gente no programa de hoje a Nani Camargo, ela que é jornalista na Gazeta de Limeira, também passou por outros veículos da imprensa aqui da cidade, hoje está aqui na Rádio Educadora. Fizemos juntos aqui um programa de opinião, um jornalístico de opinião, chamado Programa 2.1, às terças-feiras, né, às 8 horas da noite. Esse programa ele foi interrompido e desde a semana passada. Ele foi interrompido por quê? Porque nós quisemos? Não, foi interrompido por conta de sofrer uma reformulação e por conta também de começarem agora as discussões políticas, né? Nós estamos no ano político, tem eleição em outubro, então outro programa foi criado, um programa mais jornalístico local para falar aí sobre as tendências para as eleições desse ano na cidade de Limeira, mais especificamente. E a Nani e a Renata Reis estão conduzindo esse programa, o programa Bastidores, que começou terça-feira da semana passada. E hoje tem o seu segundo dia do programa e vai ser um programa, eu acredito, histórico. Nós vamos falar um pouquinho sobre jornalismo, vamos conversar um pouquinho com a Nani no programa Hora do Trabalhador de hoje. Nani, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Tudo bem, Bia? Obrigada pelo convite. Estamos aí, né? Bastante coisa para falar, empolgada com o programa de hoje, né? O programa de hoje vai ter uma audiência, eu acho, espetacular e eu sou um dos que vou estar colado assistindo. Mas antes de falar do programa de hoje, vamos falar desse dia aí do 7 de abril, dia do jornalista, né, Nani? Nessa época de fake news, nessa época que a gente... Ainda agora há pouco, camarada... a gente fez um programa 2.1 sobre isso, né, Nani? Falando que... o cara, antes de compartilhar qualquer coisa, hoje ele pode colocar no Google, né? Ver se é verdade, esperar um pouquinho para ver se ninguém desmente, né? Segurar um pouco essa ânsia de divulgar alguma coisa que acabou de ver, que acha sensacional, parece que é a invenção da roda, né? Agora há pouco um camarada, um jornalista, colocou de novo aquela história que o Renato Aragão teria... ofendido um manobrista num shopping, não tirou a foto com o cara teve um problema e tal, não sei o quê. E é uma mentira, isso já foi desmentido tantas vezes, tem acho que mais de ano que isso frequenta a internet. E o camarada jornalista vai lá e coloca isso de novo. Deve ter visto pela primeira vez, não viu quando teve a polêmica, coloca lá. Aí eu fui lá no site do E-Farsas, que a gente inclusive entrevistou o cara do E-Farsas, sim, né? Sim. E fui lá, peguei lá a matéria do E-Farsas e falei, cara, é mentira isso aí, dá uma checada, coloca no Google antes de compartilhar. Porque aí vem um monte de gente, o Renato Aragão é isso aí mesmo, o Renato Aragão é um merda, não teve nada daquilo. Como é que a gente pode ser jornalista num momento de tantas fake news e de coisas que até parecem fake news e não são? Se me falassem às 2 horas da tarde que o Aécio tinha virado réu, eu não ia acreditar. Pois é, né? Mas foi 5-0, né? 5-0. Acompanhei a votação. Bom, Bia, eu acho que todos os jornalistas e todos os veículos de imprensa tiveram que se readaptar, né? Começar praticamente do zero por conta das novas plataformas, né? O meio de se comunicar mudou. Hoje a gente vê crianças com o celular na mão, enfim. Então, a gente teve que correr atrás disso, porque senão a gente ia ficar para trás, né? A Educadora, isso eu posso falar com certeza, é um dos principais veículos de comunicação, se não o primeiro aqui em Limeira, a adotar essa postura, né? De estar em todas as plataformas. Então, você vê a Educadora
no Facebook, você vê a educadora no YouTube, enfim, muitos vídeos são postados porque não dá mais. A comunicação não é só via radinho, né? Ou mesmo para os jornais também e para a TV. Então, a gente teve que lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque o volume de informações que chegam para as pessoas é muito grande. Só que, aí faço um parênteses com relação ao que você está falando. As mentiras, porque a internet é terra de ninguém. Hoje você vê, todo mundo é jornalista, né? Se de repente você vê um cidadão, acontece um acidente na rua. O cara vai lá, ele pega o celular, ele vai filmando, não sabe nem se tem criança, porque não pode mostrar. Mostra a vítima, o sangue, e aquilo começa a ser compartilhado de uma forma, assim, intransponível, né? Você não consegue correr atrás da velocidade da informação. Então, o que eu recomendo para as pessoas, eu como jornalista, você também, Bia, a gente consegue ter acesso, talvez, a informações não mentirosas. Mas as pessoas, às vezes, não sabem, as pessoas não fazem por mal, recebem numa mensagem no WhatsApp, olha o Renato Aragão, olha aquela atriz morreu, e começa a compartilhar. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, você tem que se informar por sites idôneos. Então, a Educadora, a Gazeta de Limeira. Você quer notícias nacionais? Então, eu vou num UOL, num Globo.com. Então, assim, as pessoas têm que desconfiar daquilo que ela está recebendo. Fulano matou tantas pessoas. Será que é verdade? Qual é o site que está divulgando isso, não é? Até para a gente não cometer também, enfim, você ajudar a propagar um crime. Exato. Que é mentira. Até os grandes sites, os grandes jornais, os grandes portais caem em fake news. Eles também se enganam, eles também erram, né? Por isso que eu disse que às vezes é melhor dar uma segurada no impulso, né? Viu uma notícia, eu já quero ser o primeiro a falar que morreu não sei quem. Morreu Dona Ivone Lara. Então, apareceu isso... Fuça nos 3 sites, pelo menos. Dá uma olhada, será que morreu mesmo? O que eu vejo de gente compartilhando que morreu, pessoas que morreram há 3, 4, 5 anos atrás... Sim. Aparece na timeline. O Stallone já morreu 50 vezes. E gente que não morreu, né? Gente que não morreu e gente vivo. Que já morreu. E morre todo dia, porque todo dia... Nossa, olha só quem morreu. O cara lá do Harry Potter. Mas peraí, o cara morreu faz 3 anos já, entendeu? Mas aparece na timeline dele. O que a Nani tá falando faz todo sentido, porque existe uma responsabilidade do jornalista e uma corresponsabilidade do órgão. Né? Quando existe um órgão. Quando não existe um órgão de imprensa, realmente vira terra de ninguém. Você falou aí do camarada que vai com a câmera, vai com o celular e filma lá o acidente, mostra o cara morto no chão, o sangue, a criança. Coisas que Será que a família não tá vendo? Exatamente. Às vezes a família, de repente você posta um negócio desse na internet e alguém tá lá, de repente... Gente, é o carro do meu filho. É meu pai, né? Você tem noção, né, do dano que você pode causar? Não pode, né? Tem, inclusive, uma questão legal, né? Você mostrar uma pessoa morta numa via pública, num acidente, né? Vilipêndio a cadáver, é um vilipêndio. Você tá invadindo, né? Esse momento terrível, essa intimidade não só da pessoa, como da família. E você pode ser processado por isso. Se você é um jornalista... Se você trabalha para um órgão de imprensa, isso possivelmente vai acontecer. Vai acontecer de você ser processado. Mas se você é uma pessoa simples comum que está na internet ali, na sua completa inocência e ignorância, ou às vezes até má fé, ou em busca por uma audiência, você acaba cometendo esse tipo de coisa. Esse é o cuidado que o jornalista tem que ter, né, Nani? Bia, eu tomo sempre um cuidado, assim, na hora de compartilhar em grupos de WhatsApp. Gente, isso é muito sério. Não pense que não vai dar problema para você. Pode dar. Porque, de repente, a coisa toma uma dimensão enorme. Bia, você lembra quando... Deixa eu ver, acho que faz uns 2 anos, um menino, foi aqui na região, ele fez uma brincadeira falando que estava tendo um ataque do PCC. Não sei se foi PCC, foi alguma coisa que ele fez. Lembro sim. Gente, toque de recolher... Sim. Começaram a compartilhar esse negócio. Viralizou. A polícia conseguiu rastrear o celular, enfim. Aí descobriram que era um menino, era um
tonto, né? Assim, não Tonto. fez uma brincadeira ali de mau gosto num grupo de amigos, e aí esse grupo começou a compartilhar. E o menino teve que responder um processo, tipo, por falsa comunicação de crime e tal. Então. O Cezinha tá lembrando do cara que ameaçou o Temer aqui em Limeira. Sim, Quando o Temer esteve aqui, o presidente esteve aqui e o cara. Baixou o exército na casa do rapaz. Baixou o exército, não só na casa dele, na casa da namorada. Da namorada. No trabalho da namorada. Porque ele fez quando ele viu uma notícia falando que o Temer viria para Limeira, aí ele colocou algo assim, tem que matar, não foi? Vamos aproveitar para matar o Temer, já que ele vem aqui, uma coisa ele assim. entrou nesse clima de fla-flu do país. E é óbvio, ali nesse caso, o menino não queria matar, foi só uma força de expressão. Mas até em relação ao que você posta, né, Sim. Bia? Porque... E se alguém dá um print naquele negócio... eu conheço uma pessoa... que ela é um conhecido meu, e ele tirou uma foto de alguém estacionando o carro em cima de uma faixa de... Não, era de deficiente. E não tinha identificação, enfim. Aí essa pessoa foi lá, tirou a foto do carro e falou, olha que absurdo, as pessoas não respeitam. Só que identificou a placa. Certo. Aí o dono da placa do veículo, ele era deficiente, a carteirinha não estava ali visível, enfim. Mas quer dizer, então você expôs uma pessoa, daí gente que conhecia o carro, olha seu carro, tal. Então, você tá entendendo? Pode virar uma coisa não, assim aí ele teve que responder para muita gente, responder né? um processo porque ele disse que o carro estava estacionado irregularmente e o cara era deficiente, ele podia parar ali. Então, quer dizer, é uma coisa de relance. Às vezes você vê, você fala, eu quero postar para se fazer justiça... Você fica indignado com uma situação, respira, vai pra casa, não fica postando sem checar, porque você pode prejudicar outra pessoa. Não que tem pessoas que não mereçam, né, Bia? Mas... Merece, tem muita gente que merece, mas você tem que saber... Não dá pra você querer virar justiceiro da internet, né? Exatamente, você tem que saber que você tem uma responsabilidade também, você vai ser responsabilizado, né? Ô Nani, e como é que você tá vendo todo esse momento, de maneira geral, aí pro jornalismo? Bia, eu acho que a crise, né, econômica que assola o país também assola os veículos de comunicação, mas eu vejo assim que a mídia eletrônica, preferencialmente, tá indo bem. Eu acho que a partir do momento que você se molda, você muda seu olhar para novos públicos, principalmente pela internet. Você imagina, Bia, nós estamos aí, a Educadora, uma rádio AM, que as pessoas estão assistindo a gente ao vivo pela internet... Da rua, a pessoa tá no banheiro, tá lá no tanquinho, lugar, tá lá. dentro enfim. do carro, né? Fazendo a função do rádio. Está vendo a gente vendo, E ela pode comentar, ela pode compartilhar. Então, eu acho que é um grande desafio para o jornalismo hoje, mas a gente tem que lidar com isso, com essa questão do imediatismo, né? Então, aquela coisa de você produzir uma grande reportagem, você ter um dia todo, ou uma semana toda, isso meio que acabou, né? Hoje você precisa apurar rapidinho, e então por isso que tem que ter muita responsabilidade no que se faz, e as pessoas, principalmente naquilo que se lê, né? Então, procure veículos idôneos, veículos que têm uma marca, veículos que existem. Eu conheço esse jornalista, porque senão... Você vai ter acesso à informação mentirosa. Tem que saber da idoneidade de quem está postando e também se a pessoa está assumindo a responsabilidade. Dentro desse sentido, né, Nani, até a gente acabou idealizando o programa 2.1, né? Foi, exatamente. Eu não me considero jornalista, apesar de estar nesse negócio há 25 anos, 26 anos... Eu me considero mais um comunicador e um gerente de informação. Não me considero ainda um jornalista. Eu não tenho faculdade de jornalismo. Tenho MTB, mas não tenho... Enfim, tenho uma certa experiência. Você tem uma bagagem. Tem uma certa experiência, Mas eu me considero outras coisas. Mas, enfim, a gente decidiu fazer aquele programa, 2.1, né? Um programa de opinião temático para pegar uns temas polêmicos, né? Alguns triviais, mas que estão sempre na boca do povo,
e tentar fazer um debate. Foi legal, foi uma coisa inovadora na cidade, na região, Bia. né? Foi um presente, assim, pra mim, e já avisando que o 2.1 logo estará de volta. Depois de outubro, se Deus quiser. Acabando esse período eleitoral, a gente volta com o 2.1, porque era um programa muito legal, porque a gente poderia falar de tudo, né, Bia? Então a gente falou desde extraterrestre até adoção de crianças, que é um tema mais sensível. Falamos de política, mas também falamos de beleza, de silicone. Falamos de esporte. Notícia falsa. Falamos de um monte de coisa. Tá tudo lá. Cinema, do Oscar, enfim. Tá tudo lá na página do programa 2.1. Sim, a página tá lá. Você coloca lá, a página tá lá com todos os programas, dá pra você assistir. Quem não assistiu, foi uma experiência super bacana. E foi uma temporada, a temporada se encerrou justamente porque agora começa, então, um debate político muito interessante, essa, pelo menos na minha opinião, desde que eu voto, né, Bia, eu acho que é a eleição mais importante pela qual o Brasil vai passar, por tudo que ocorreu, crise econômica, queda de uma presidente, a prisão do Lula, então a gente sabe que realmente é uma eleição onde a gente tem que ter muita responsabilidade, porque... as grandes lideranças estão aí encrencadas com a justiça e tem uns malucos aventureiros aí se metendo a ser presidente da República, né, Bia? Então, é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que começou, então, essa nova temporada. Eu e a Renata, a gente vai falar de política até onde der, porque a lei também engessa um pouco, né? Engessa. A gente não vai conseguir falar até outubro. Enfim. A campanha vai ser um pouco menor esse ano, então vocês vão acabar... Pelas minhas contas, os últimos 6 programas, talvez 7 programas da temporada do programa Bastidores, porque aí saiu o 2.1 do ar e entrou o programa Bastidores da Nani com a Renata. Então agora, toda terça-feira, hoje tem, das 8 às 9h30. Isso. Das 8 às 9h30, o programa Bastidores, que vai tratar mais de política. Esse momento complicado, complexo, mas também um momento, pela primeira vez, né? Que a gente tem acesso a informações na internet que podem ser checadas, né? Eu tô pensando em votar nesse cara. Você coloca o nome dele no Você já sabe Google, tudo, a vida pregressa dele. Você sabe tudo, inclusive se ele tem processo, do que é, se ele tá respondendo. Então, o que ele falou, o que ele falou disse, um dia, o que, né? Então, é o momento. E a Nani e a Renata, que são jornalistas aqui na cidade de Limeira, têm grande experiência, né? Elas vão fazer vocês vão fazer essa leitura, né? De tudo que implica em relação à cidade, à região também, né? Sim, e queremos se entrevistar também, Bia. Na semana passada foi o programa de estreia, a gente fez um tema bem neutro sobre a importância de se pensar política, fazer política. E hoje a gente vai trazer, então, o ex-prefeito Silvio Félix, prefeito cassado Silvio Félix. Vai ser a primeira vez que ele fala à educadora sobre o processo de cassação, sobre as denúncias, sobre todos os processos cíveis e criminais que ele responde. Acho que vai ser um programa muito interessante. E a gente vai entrevistar também, é claro, o prefeito Mário Botion, vamos entrevistar vereadores e vamos também entrevistar pessoas, os figurões aí da política nacional. Quero entrevistar o Bolsonaro. A gente precisa ver essa questão de agenda, porque eles estão assim, né, Bia? Enfim, correndo o país Vocês todo. devem conseguir falar com, acho que alguns deles, principalmente por telefone. Por telefone, exatamente. Não vamos conseguir trazer todo mundo aqui no estúdio, mas a ideia é falar bastante de política nacional, porque é uma eleição majoritária, né? Então, a gente vai eleger esse ano novos deputados, senadores, o presidente da República. Então, eu acho que é um momento, assim, muito importante, principalmente na eleição majoritária, na eleição para presidente, né, Bia? Essa questão da prisão do Lula muda um paradigma, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que a gente tem que falar muito sobre isso, porque você já reparou que você conversa com as pessoas, o que elas mais falam, não quero mais saber, é só roubalheira. Tá todo mundo bem desanimado. O político não presta, e eu acho isso muito negativo. Eu entendo esse pensamento das pessoas, eu também penso assim, tem hora que você fica de saco cheio, mas eu acho que quanto mais a gente se ausenta, quanto menos a gente lê, quanto menos a gente se informa... representantes piores chegam lá, né, Bia? Com certeza, não tem nenhuma dúvida. E a gente vai ter um recorde de candidatos, não só para as eleições majoritárias, como também para os cargos do Legislativo, né? Seja
Câmara, Senado, Assembleia, né? Nós vamos ter Você acha que vai ter uma renovação grande assim? Não, então a renovação eu não sei. Aí vai depender do eleitor. Do eleitor, né? Porque tem alguns deputados, né, Nani, que a gente não pode satanizar, Com demonizar certeza. e colocar todo mundo na mesma vala comum. Eu sempre vejo luz na fim do túnel. Eu acho que eu nunca votei nulo, nunca votei em branco. Eu também não. Sempre falo, não, tem que ter alguém, né? Mesmo que essa pessoa não tem chance nenhuma, mas se você acredita nela... Com certeza. Você vai reforçando, né, um posicionamento, uma corrente, um partido, de repente... eu não confio, mas esse partido, pelo menos, eu vejo com bons olhos e tal. Vota na legenda, que é uma possibilidade, uma possibilidade. Eu estava vendo aqui que só candidato a presidente até agora, nós temos 25. Puxa. Vamos dar uma peneirada, vai sobrar o quê aí? Não sei, eu acho que pode ser os 25. Uns 20, vai, então. Não sei, talvez tenha até mais. Talvez tenha até mais. Olha só, nós temos PSDB Alckmin... Fala os nomes aí, então. PSDB Geraldo Alckmin, PSL Bolsonaro, Rede Marina Silva, PDT Ciro Gomes, PSB Joaquim Barbosa, Podemos Álvaro Dias, PRB Flávio Rocha, DEM Rodrigo Maia, PT... Lula, Fernando Haddad, não sabemos ainda. PCdoB, a Manuela Dávila. PTC, Fernando Collor. SD, Aldo Rebelo. O PSOL deve sair com o Guilherme Boulos. O Novo... Guilherme Boulos é do líder do MST, né? Do MTST. MTST, É do isso. MTST. O Novo com o João Amoedo. PPL com o João Vicente Goulart, que teve em Limeira aqui. O PSC com Paulo Rabelo de Castro, o PSTU com a Vera Lúcia, o PCO com Rui Costa Pimenta, o PCB com Mauro Iazzi, PMN Valéria Monteiro, né, que é bastante conhecida, jornalista, o PMDB, ou MDB agora, né, com Michel Temer ou Henrique Meirelles, o PSDC com José Maria Eimael, Nossa, né? Esse jingle, né? O PRTB com Levi Fidelis. Olha só. Incansável. O PSD talvez com o Guilherme Afife Domingos. E o Patriota com o Cabo Daciolo. Então, aí tem 25. Eu não sei se algum daí vai sair fora não, viu? Eu acho que até pode aparecer mais. Não tem aí PV, não tem aí PTB, não tem aí PP, pode fazer a ligação, não tem aí o PROS. Tem que esperar as coligações, enfim, mas eu vejo que são nomes que, principalmente, Bia, esse fator Lula, né? Se caso o Lula realmente não conseguir se candidatar, enfim, tudo caminha para isso, já está preso, mas ele vai entrar nessa batalha jurídica. Eu acho que, como o grande líder das pesquisas, você viu que saiu uma pesquisa ontem, né? Eu estava vendo, e ele continua... liderando as pesquisas. Aumentou aí, parece. E eu vi também que era algo assim... 2 a cada 3 brasileiros diz que vota naquele que o Lula disser que tem que votar. Se ele não puder. Mais ou menos isso. Ele fez isso com a Dilma, né? Fez isso com a Dilma. Então, eu acho que dentro desse vácuo, né? Muitos desses candidatos que nunca, enfim... era um traço nas pesquisas, então, de repente, eles podem justamente canalizar isso, pegar alguém que está mais revoltado com a política, sabe aquela coisa, vou votar nesse cara aí, eu nunca ouvi falar dele, mas pelo menos ele não tem processo, sabe essas coisas? Assim? Não é por aí não, né? Não é por aí. Não é por aí, mas é uma forma... É uma forma de você se não pode julgar, né? Você não pode, Agora, Nani, eu queria falar do programa de hoje, né? Que no sábado passado, eu fiz o programa aqui, A Hora do Trabalhador, com o ex-vereador aqui de Limeira, Francisco Maurino dos Santos, do Ceará. Sim. Fizemos 2 horas de programa aqui, ele contou a história da vida dele, falou, aí lavou a alma aqui, né? Ele sofreu quase 300 processos por conta de problemas lá da Cooperativa Fortaleza. Uhum. Saiu ileso de todos os processos, né? E falou aqui que as pessoas que compraram, que investiram de alguma maneira algum dinheiro na associação, têm ainda direito de receber de volta, tem terrenos da associação, enfim. O programa está lá na nossa página no Facebook, programa A Hora do Trabalhador, você encontra o nosso programa de sábado. Inclusive, nosso produtor aqui está lembrando que sábado que vem é feriado, né, Cezinha? Sábado feriado? Que vem... Qual feriado, Cezinha? Sábado é 21 de abril, não é isso? É feriado.
E aí, vamos... Tiradentes. Vamos reprisar o programa do Ceará, não é isso? Então, sábado, nós vamos reprisar o programa do Ceará, que eu considerei um programa histórico. Quando aconteceu todo o problema com o Ceará lá, há 15 anos, lá se vão, né? Quando aconteceu a questão com o Silvio, a cassação do Silvio e tudo, a internet na época do Ceará nem existia. O Silvio teve sorte um pouco, né? Ele não pegou essa... Não pegou essa onda. Se é hoje isso, seria uma loucura, né? Massacre. O cara não ia poder sair na rua. Ia né? ser complicado. Então... Quando é que aconteceu a cassação do Silvio, Nani? Refresca para nós. Foi todo um processo longo até, mas a cassação foi em fevereiro de 2012, viu, Bia? E, na verdade, as prisões da família Félix ocorreram em novembro anterior e foi um processo que demorou. O Ministério Público ficou muito tempo investigando. Inclusive, nós entrevistamos, eu e a Renata fomos na semana passada, entrevistamos o Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que comandou a ação à época, junto com o Dr. Kleber Masson. O Dr. Kleber não está mais na cidade, mas aí o Dr. Bevilacqua explica didaticamente como tudo começou, né? Qual foi a primeira denúncia que chegou contra o Silvio, que foi aquele fiozinho da meada para o desenrolar aí de toda a investigação. Mas foi um processo, Bia, muito difícil, porque o Silvio sempre gozou de muita popularidade. E ele tinha a Câmara... Vamos colocar assim, quase 100% na mão. A não ser o próprio prefeito Mário Botion era a oposição, o ex-prefeito Paulo Radich também, o Ronei Martins. Então, tinha uns nomes, alguns expoentes muito interessantes na oposição. Mas foi um processo muito conturbado, porque ele foi afastado da prefeitura, daí ele podia voltar. Aí, quando ele foi cassado, o Zovico, que era o vice-prefeito à época, Orlando Zovico, teve que assumir a prefeitura, então, por 8 meses. Então, a cidade passou, assim, por uma crise moral muito grande. Com matérias, inclusive, do Fantástico, você se lembra? As primeiras damas da corrupção. À época, a hoje vereadora Constância Félix foi citada nessa reportagem. Então, foi uma época, assim, muito difícil, mas parece que a cidade se uniu, né? No dia da cassação do Silvio, não tinha como entrar na Câmara. Foi um negócio, assim, impressionante. Então, a gente vai contar todos esses detalhes. Agora, o mais interessante é o seguinte. A gente sabe já a opinião do Silvio Félix, mas, enfim... Ele falar abertamente como tudo aconteceu. A gente vai deixar o programa todo para ele dar essas explicações. É claro que nós faremos todas as perguntas que serão necessárias. A gente não vai tomar chá da tarde com o Silvio. Ele aceitou de boa vir e dar a cara a tapa e responder as perguntas todas. O Silvio, ele estava sumido, mas aí, quando a Constância voltou, a Constância Félix foi eleita, então ele filho dele foi candidato a prefeito. Sim. E aí ele está sempre na Câmara. Então o Silvio voltou a fazer política de uma forma mais ativa. E não é só isso. O Murilo ficou em segundo lugar na eleição para prefeito. Por pouco o Murilo Félix não é prefeito de Limeira. Então, aí eu passei a conversar com o Silvio na Câmara, a Renata Reis também. E aí a gente foi tentando amadurecer essa ideia. Não foi nada assim muito difícil, foi mais uma questão de agenda. Quando a gente falou com o Silvio, ele disse, não, eu vou pensar, quero conversar com a minha família, conversar com a minha mulher, conversar com o meu filho. Daí ele falou, não, aceito, mas vamos ver uma data que dá certo para todo mundo. Então, vamos colocar que a gente está cozinhando aí essa história mais ou menos há um mês e meio. Hoje deu certo, ele estará aqui às 8 da noite. Ele vai poder falar o que ele quiser. E nós também vamos fazer as perguntas que nós quisermos. Então, acho que a gente tem que ser muito contundente, porque foi uma página muito ruim para Limeira. Embora de toda a popularidade que ele goza até hoje, que é inegável. Até hoje, sem dúvida. Mas eu acho que tem muitas situações para se explicar. E mesmo porque, Bia, os processos estão rolando. Sim. Na esfera criminal, o Silvio Félix ainda não tem condenação, mas na esfera civil ele já foi condenado e está recorrendo. Inclusive, o advogado do Silvio à época é o mesmo do Lula. É o mesmo. O doutor Batóquio, que veio a Limeira no dia da cassação, enfim. Então, a gente vai relembrar todo esse momento político que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando agora. E vai ser um papo muito bom, porque o Silvio Félix
sem defendê-lo aqui, mas ele é um animal político. Sim. Né? Não, e falar Você conhece muito bem o Silvio, né? Sim, falar que ele é um animal político não é exatamente um elogio, não é um... Exato, ele nasceu pra coisa. Ele nasceu pra coisa. Inclusive, né? Eu tive bastante contato com ele no período que ele foi prefeito. Eu trabalhava na emissora, na TV Jornal. Que é do seu Orlando Zovico, né? E ele sempre estava lá, estava dando entrevista, falando do que estava sendo feito, das realizações, das obras. Eu criticava, tinha uma postura muito crítica de várias coisas, principalmente na área cultural e tal. Agora, ele fez muita coisa pela cidade. Ele foi um bom prefeito, tanto que ele goza até hoje dessa satisfação, né, que o povo... As pessoas não esquecem, né, o que ele fez. Imagine você o que seria da cidade, por exemplo, eu sempre falo isso, sempre dou esse exemplo. Imagine o que seria da cidade se não tivesse duplicado o anel viário. Pois é. A cidade seria inviável hoje. Pois é, né? intransitável, né? Uma das realizações. Agora, fez muita coisa que mostrou aí uma certa megalomania dele, a história do moinho, né? As coisas assim. Na minha opinião, e já vou até adiantar, essa é uma pergunta que a gente vai fazer pra ele, né? Onde que ele perdeu a mão? Porque ele perdeu a mão. Perdeu a mão. Porque por mais que ele fale, não, eu não fiz nada, enfim, um dia eu vou provar, mas assim, ele foi cassado. Cassado. Então, assim... A cassação é política. É política. A cassação é uma movimentação política. A cassação não prova nada no sentido... É algo à parte. Não prova nenhuma culpa. O que vai provar a culpa... São os processos que estão em andamento. É a justiça. É a justiça. A justiça prova a culpa do cidadão, seja aqui, seja ali... Seja na esfera civil, na esfera criminal. E ela pode absolver lá na frente. Pode. Como pode acontecer com o Lula, com a Aécio, enfim. Exatamente. A lei é igual para todo mundo, né? No caso do Lula, o Lula já está preso, então a culpa dele já foi provada. Não tem mais o que fazer. Tem outros processos que ele pode perder ou pode ganhar. Se ele perder, inclusive, pode aumentar a pena dele, como vem acontecendo, por exemplo, com o Cabral, né? Agora, o Silvio, a gente tem que saber isso. A cassação dele foi política. A imagem da cidade estava muito ruim, inclusive por conta de matérias, denúncias, questão da merenda, Fantástico e tudo. Não tinha como ele se manter no poder ali, né? Ele não tinha como se manter. Exato. Ele não tinha. Foi o que aconteceu com a Dilma, né? Exato. E aí ele foi cassado. A Dilma não tem nenhum processo correndo, não está presa, né? Ela sofreu uma cassação política. Mas não ficou inelegível, né? Não ficou, né? Então, eu acho que é importantíssimo esses movimentos, principalmente numa rádio como a Rádio Educadora, uma rádio AM, né? De fazer esses programas na faixa noturna, que a rádio... A gente sempre fala, a faixa noturna é uma faixa meio esquecida, com menos audiência, ninguém dá muita importância. Só que à noite existe uma grande audiência tá bombando. nas redes sociais. Sim. O camarada chega em casa, liga o computador, às vezes está comendo, está no na computador. Cama, às vezes a TV tá ligada, mas ele tá com o celular. Mas ele tá com o celular, exatamente. E aí isso abre uma possibilidade gigantesca de se fazer programas, né, de vários tipos de programas aí numa rádio AM, como a Rádio Educadora, que é uma das primeiras a explorar essa faixa noturna com vídeo, com imagem, né? Promovendo esse tipo de debate. E, assim como a gente fez esse programa histórico com o Ceará, que o Ceará também estava sumido, parecia aqui e ali, falava um pouquinho aqui, um pouquinho... E o Ceará é também uma liderança? O Ceará é uma super liderança. Né? O Ceará criou aqui na cidade meia dúzia de bairros, né? Teve o problema lá com a Associação Fortaleza, que acabou derrubando ele, ficou sumido um tempo, resolvendo os problemas. Ele chegou a dizer que ele ia ao Fórum de Limeira, às vezes 5 vezes na semana, que todo dia ele tinha aqui no Fórum responder processo. E agora ele está voltando, está com esse novo empreendimento lá da Fazenda Arizona e tal, e ele deu essa entrevista histórica. Eu acho que hoje você e a Renata têm a oportunidade de fazer um programa histórico aqui para a cidade, para ficar nos anais da cidade, para ficar na internet, vai ficar no Facebook. O pessoal vai assistir, e vai ter oportunidade de conhecer um pouco do que aconteceu por trás dessa história da cassação do Silvio Félix, prefeito Silvio Félix, cassado aqui em Limeira, e de tudo que esteve à volta da cassação, a prisão, alguns meses antes da esposa e dos filhos, a Constância, que hoje é vereadora,
a eleição da Constância como vereadora é uma mostra do prestígio do Silvio, né? Com certeza, com certeza. E à época o Silvio só não foi preso porque ele tinha foro privilegiado, né? Ele estava no cargo de prefeito, então as prisões incidiram sobre a família. E acho que ele tem muito a dizer, viu, Bia? E até para o eleitor mesmo sentir. E é claro que a gente também vai falar de assuntos relativos à cidade atual, porque hoje ele é um crítico do governo Mário Botion, óbvio, né? Na internet, a Constância Félix hoje é o principal nome da oposição na Câmara e ela tem uma postura contundente, ela grita, ela é bem diferente ali. Ontem, inclusive, ela chamou o atual prefeito, Mário, de incompetente e tal. Então, agora, isso faz tudo, tá dentro do processo daquilo que eles querem, né? O Silvio quer fazer o filho dele, como ele não pode, ele está inelegível, dificilmente conseguiria, pelo menos por hora, registrar uma candidatura, como não conseguiu ano passado. Então, mas tem o filho, tem a esposa, então é a tática deles, né? De continuar na política e alcançando novos cargos. Então, é importante para o eleitor saber se realmente o Silvio vale a pena ou ele já está morto politicamente, né? Você vai ter a oportunidade, hoje, 8 horas da noite, aqui na Rádio Educadora, programa Bastidores, né? Que ocupa aí o espaço, o lugar na grade da programação do programa 2.1, que deu uma pausa para Nani e para Renata fazerem um programa mais político nesse ano eleitoral. E também o 2.1 está sendo reformulado. Talvez a gente, inclusive, retome alguns temas de programas que nós já fizemos, né, Nani? Porque sempre que acaba o programa, a gente não falamos isso, não falamos aquilo. Sempre há algo para dizer, né? Sempre tem mais a dizer, né? Então, é uma oportunidade de você acompanhar hoje, 8 horas, aqui o programa Bastidores. O programa A Hora do Trabalhador, a gente sempre fala isso aqui, né? Uma das intenções do programa é falar sobre coisas que geralmente a gente não vê na grande mídia, explorar outros lados da notícia. E eu acho isso bacana, a possibilidade que uma rádio AM como a Educadora oferece para o ouvinte, né? O espectador hoje que está nas plataformas, está nas redes virtuais aí, de poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, um conteúdo completamente diferente do que a gente vê aí na grande mídia, do que a gente vê aí nas emissoras de TV e tudo. Uma coisa diferenciada você vai ver também aqui no programa Bastidores, que começou na terça passada, hoje tem nova edição. E as pessoas podem mandar perguntas, viu? Durante o programa, é ao vivo, então se você quiser fazer uma pergunta para o Silvio Félix, acho que a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Vai bombar. Né? Então, os ouvintes podem nos ajudar também com alguma informação para conduzir a entrevista. Tá bom, Bia? Muito bem. Muito bom. Obrigado, Obrigada, Nani. Bia. Um grande abraço a todos vocês da USTL. Gosto muito do programa. Acho que vocês também são um diferencial na programação da Educadora. Muito obrigado. Boa sorte. Sucesso no programa. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Pra você também. Eu não te vejo já há um tempo. A gente fazia o programa aqui toda terça. Saudade de você, né, aí Bibi? Agora vocês estão fazendo só 6-2. Agora... Logo o Biagio tá de volta. Logo ele vai ser convidado, porque você gosta de falar de política também. Eu adoro, eu gosto bastante. Conhece a política da cidade, né, Bia? Então... Eu conheço, mas vocês conhecem mais. Eu parei já tem algum tempo, né? E vocês continuam aí, você e a Renata são as mais antenadas da política de Limeira. Obrigada, parabéns Bia. Mais uma vez. Você que está nos ouvindo, não perca o programa Bastidores, 8 horas hoje, aqui na Rádio Educadora. Tá bom? Nosso programa foi um pouco diferente hoje, não falamos aqui com o pessoal dos sindicatos. Inclusive, acabo de ver aqui que a reunião do Fórum Sindical dos Trabalhadores que aconteceu agora em São Paulo, agora à tarde, né? Foi um encontro preparatório para o Congresso Nacional dos Trabalhadores, que será realizado em agosto. Eu vou colocar essa informação daqui a pouco na nossa página no Facebook da USTL. Basta colocar o USTL e você encontra a nossa página no Facebook, tá ok? Nós vamos indo embora nesta terça-feira, 17 de abril. Nós voltamos amanhã, 5 horas da tarde, com uma nova edição do programa A Hora do Trabalhador. Tá ok? Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Agora tem a Ave Maria, depois tem o painel esportivo. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso com o aplicativo